Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, na qual eu estarei ministrando a palavra do Senhor. Amém? Eu estarei fazendo uma breve oração para que o Senhor Deus esteja dando entendimento à palavra acerca da qual eu estarei ministrando, da parte do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno e poderoso, eis-me aqui, ó Pai, diante do Senhor como instrumento, Pai, como um vaso em tuas mãos, Pai Santo, para que, Pai amado, eu peço, Senhor Deus eterno, repreenda, Pai, toda a fúria, Satanás, todo levante do inferno, toda distração, todo embaraço, todo impedimento, seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço a Ti, ó Deus, seja presente, Pai, durante essa ministração, seja presente na casa, Pai, desse ouvinte, o qual estará ouvindo a palavra do Senhor. Assim lhe peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, a qual eu estarei ministrando, se encontra no livro de Jeremias, no seu capítulo 7, a qual vai dizer quando Jeremias estava no templo. Amém. Que vai dizer assim, estarei usando duas versões, que vai dizer assim: o Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confie mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que o profeta foi na porta do templo para entregar a mensagem ao povo que estava indo para adorar a Deus. E o próprio Deus, conhecendo a conduta daquele povo, o Senhor manda o profeta ir dizer a seguinte mensagem: mudar. Muda de vida a sua maneira de agir, e eu deixarei que continue vivendo aqui. Aquele povo estava com conduta toda errada, fazendo coisas erradas, e ainda iam ao templo do Senhor para adorar. E hoje em dia não é diferente dos tentadores. Tem muitos que estão compactuando com mentira, com pecado, e preferem ir adorar o Senhor. Sendo que Deus, em sua palavra, Ele vai dizer que este povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos estão indo para a casa de Deus, adorar a Deus, mas o coração está longe. Está longe, longe, longe da presença de Deus. E só vive só ali no raso, na superficialidade. Aquele método, aquele ritual, né? Ah, vou no culto tal dia, não vou no tal dia, vou em tal dia. Ah, vou lá marcar presença para o pastor dizer, eu estou aqui. Ah, vou lá para não sei o quê. A casa de Deus é reverência. A casa do Senhor, ela é reverência. Não tem que ser de qualquer maneira. Ela tem que ter reverência e respeito e zelo. E aí o profeta vai dizer: mudem de vida e parem de fazer os que estão fazendo. A palavra foi dura para aquele povo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e a viúva. A palavra do Senhor vai nos dizer, quando Deus diz, o profeta vai dizer para aquele povo mudar de vida, conduta, e parar de fazer aquilo que estava desagradando a Deus, para ser honesto uns com os outros, e parar de explorar. Hoje em dia, quantos em cima do altar estão explorando estrangeiros, órfão, viúva? Marca até reunião para ir na casa desses tais, para observar o que tem. E depois sair pelas costas falando, ó, tem tal coisa isso aqui, ó, não está apto correndo, está apto. Como
olhando a aparência. Olhando a aparência. E Deus, ele não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Por isso que Deus estava dizendo ao profeta Jeremias, olha o povo mudar de vida, a conduta, ser honesto uns com os outros, parar de explorar o órfão, viúvo e estrangeiro. Não matem mais inocentes nesse lugar. Lá estava havendo muita morte de inocente, matando inocente. E Deus não tem prazer nisso, porque inocente ele não tem culpa de nada, mas estavam matando os inocentes naquele lugar. Hoje em dia acontece isso. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Deus, ele estava dizendo ao profeta para pregoar arrependimento, para o povo se converter, para o povo mudar a conduta. E Deus deixaria que ficasse na terra a que Deus prometeu aos antepassados. E hoje em dia o que está acontecendo? Deus tem promessa para mim e para a tua vida. Deus tem promessa para a nação brasileira, sim. Mas muitos estão fazendo coisa errada. Muitas igrejas, denominações, eu não vou dizer nomes aqui por questão de ética, mas estão se vendendo. Estão trocando a verdade pela mentira. Aí o profeta vai dizer o que Deus mandou. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas sem valor. Vocês roubam, vocês matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifício a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Tem muitos que estão confiando em mentira, jurando. Olha para você ver, jurando para encobrir mentira. Vê se pode, matando, cometendo adultério, roubando. Deus, ele ama a justiça ou a iniquidade. Deus, ele ama a justiça ou a iniquidade. Mas perdão pela rinite. Ainda estão adorando a Baal e outros deuses que não conheciam no passado. Muitos estão dentro da casa de Deus, mas ao mesmo tempo que estão na casa do Senhor, estão adorando deuses estranhos que não conheciam no passado. Há necessidade disso? Eu não conheço a tua história, caro ouvinte, mas se você está nessa prática de adorar a Deus, ao Criador, e adorando Deus pagão para com isso, está errado. É um só Deus, Deus que é digno de toda adoração. Deus não tem parte profana, nem com idolatria. Deus abomina idolatria. E ainda vai dizer assim, fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença. No meu próprio templo, diz, nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Olha a resposta de Deus para aquele povo. E a resposta de Deus para os tempos atuais. Muitos estão indo para o templo do Senhor achar que é esconderijo. Comete uma coisa errada fora da casa de Deus, e ainda vai para a casa de Deus achando que está seguro, achando que é esconderijo. E achando que Deus não está vendo. Achando que Deus está lá no trono aplaudindo, sendo que Deus está reprovando há muito tempo. Deus, ele é amor, ele é santa justiça. Se converte, se arrependa. Deus, ele observa. Será que eu tenho visto o que vocês estão fazendo, sou eu, Senhor, quem está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado. Veja o que fiz ali por causa da maldade de Israel, meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados que falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, Senhor, quem está falando. Por isso a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer com este meu templo em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar que dei a vocês seus antepassados. Vou expulsar vocês da minha presença como fiz os seus parentes, o povo do Reino do Norte. Deus vai fazer com esse povo. Deus fez com aquele povo e vai fazer nos dias atuais. Muitos que dizem adorar a Deus, mas estão adorando Deus pagão. Muitos que juram falsamente para cumprir a mentira. Deus vai fazer que nem fez com aquele templo. Deus vai expulsar da presença. Deus vai rejeitar que nem rejeitou a Saul, que preferiu sacrificar do que obedecer.
Aleluia. Glória a Deus. Por isso, arrepende. É arrependimento. É voltar ao Senhor Deus. Todo momento, nas ministrações a qual o Senhor Deus dá direção, mostra, né? Quando lê a palavra, salta a palavra, lê e ministra a direção, a sabedoria do Espírito Santo, Deus sempre fala conserto e arrependimento. Deus está dando chance, oportunidade para arrependimento. Oh, meu amado, minha amada ouvinte, se arrepende. Não dê ouvido a esses evangelhos aí de ursinho carinhoso, esses evangelhos aí de fariseu. O evangelho de Cristo nunca foi de fariseu. O evangelho de Cristo é confronto, é arrependimento, é conserto, é vida com Deus. Deus, ele não está aprovando muita coisa que está acontecendo. Coisa erradíssima que faz. Acho que Deus está aprovando, Deus não está aprovando. Por isso que Deus, ele diz a palavra que avisou diversas vezes. Quantas e quantas vezes Deus tem avisado, quantas vezes Deus tem dito e muitos não querem ouvir. Muitos têm o coração duro, quer tampar o ouvido, quer fazer do jeito que bem entender. Eu faço como eu quero, eu acho como eu quero, é meu corpo, minhas regras, meu coração. E no dia do juízo, no dia do julgamento, juízo final, quando Deus dá a sentença, aí você vai querer se arrepender, o juízo de Deus é sem misericórdia. O arrependimento agora é vida. O inferno foi feito para diabo, Satanás e seus anjos. Não foi feito para o ser humano, mas por escolhas do ser humano em não querer se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e viver uma vida de santidade a Deus, santificação, vão juntamente para o inferno. Essa é a realidade. Não querem viver uma vida de santidade, querem viver uma vida de libertinagem para quando morrer ir para o céu? Tá certo isso? Tá errado. Tá errado. Fazer coisa errada aqui, não se arrepender, não vai achando que você viveu uma vida inteira de pecado, vai morrer, vai para o céu. Não vai para o inferno. Essa é a dura mensagem. É difícil falar, mas é aquilo na direção do Senhor. Porque o Espírito Santo, em todo momento, está suplicando santidade. Por isso que Deus fala para o profeta, põe na porta do templo, fala para o povo, para mudar a conduta de vida. O que Deus quer dizer? Mudar a conduta de vida, parar de toda vez ao templo do Senhor, adorar o Senhor e ficar com conduta errada, com pecado encoberto, escondido. Oh, caro ouvinte, Deus tem um grande amor pela tua vida, pela tua vida. Por isso que o Senhor me trouxe esse vídeo para dizer: arrependimento. Não haja como aquele povo, aleluia, nas ministrações de Jeremias capítulo 4, 5, 6, que eu ministrei. Que aquele povo, a cidade estava toda contaminada com pecado. E Deus determinou enviar inimigos para ver se o povo despertava. E mesmo assim o povo não quis despertar. Essa é triste. Por isso que Deus vai expulsar da presença dele. Deus, ele quando alerta, ele está alertando para ver se acorda. Porque se Deus rejeitar, é tarde demais. O negócio é sério. O negócio é sério. E continuando. E daí o Senhor Deus vai falar para o profeta Jeremias, assim como Deus fala: não ore para esse povo, não peça nem implore favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo na cidade de Judá e na sua Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem fogo e as mulheres assam bolo para oferecer a Deus, que é chamada Rainha dos Céus. Também derramam bebida como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não, estão ferindo a si mesmo e vão passar vergonha. Assim eu, Senhor Deus, derramarei minha ira e meu furor sobre este lugar. Descarreguei o meu furor sobre as pessoas, animais e até sobre as árvores.
e as plantações é minha, e ela será como fogo que ninguém pode apagar. Deus fala para o profeta não orar por esse povo mais. Olha só. É como se o próprio Deus estivesse falando a mim, não ore para esse povo. Não ore nem interceda, porque vê o que eles estão fazendo nas ruas dessa cidade de Taubaté. Vê o que eles fazem nesse estado de São Paulo e pelas ruas da vossa cidade, todas as cidades do bairro de Taubaté, das cidades do estado de São Paulo e nas ruas dessa nação. Olhe e veja o que eles estão fazendo às escondidas. É para você, líder, essa mensagem é para você também, que tem orado muito pela sua cidade, pelo povo, e só vê tragédia, nada melhora. Não ore por esse povo. Não interceda, porque as crianças estão apanhando lenha e as mulheres estão assando um bolo para queimar a rainha dos céus. Isso lembra algo. Estão acendendo incenso para deuses estranhos e achando que Deus está no negócio, sendo que Deus não está. Deus, ele não divide a glória com ninguém. Deus é o único, é soberano, é Deus forte, tremendo, é tardirá essa grande dignidade. Mas Deus falou ao profeta Jeremias, não ore nem interceda por esse povo, porque eu não vou ouvir oração. O povo não quer arrependimento. Tenho te usado, Jeremias. É como Deus fala para mim, tenho te usado, Rafael, mas o povo não quer ouvir. O povo não quer ouvir as tuas palavras, as quais eu coloquei nos teus lábios, na tua boca. As quais são como fogo que vai queimar, vai arder, as pessoas serão como lenha. Mas o povo não quer se arrepender, é pior que o bronze e o ferro, que quando coloca no fogo nem as impurezas saem. Porque o povo, aleluia, tem se misturado. O meu povo, diz o Senhor, tem misturado com os maus, os malfeitores, os ímpios, com os incrédulos, com os maldizentes, com os zombadores, e o meu nome tem sido profanado, está sendo envergonhado. Olha que dura mensagem. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outro sacrifício vocês têm o direito de comer, ou seja, tem alguns que estão sendo aceitos, mas outros direitos de comer. Porém, eu, Senhor, Deus, eu digo que não me importa que vocês comam a carne toda, porque muitos estão comendo a oferta no altar. Que quando tirei do Egito os teus antepassados, não dei as ordens a respeito dos oferecimentos de animais, que são completamente queimados, a respeito de outros tipos de sacrifício. Mas o que ordenei, aqui está o pulo do gato, ó. Mas o que ordenei foi que me obedecesse de modo em que seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Disse que vivesse sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção, nem obedeceram, pelo contrário, fizeram tudo que o seu coração teimoso e mal queria. Assim em que os seus antepassados saíram da terra do Egito até de hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos e profetas a vocês, mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Muitos, hoje em dia na casa do Senhor, estão fazendo pior que os antepassados. Começaram bem na presença de Deus. Isso lembra até o livro de Apocalipse. Quando João escreve uma das cartas à igreja, diz, lembra, olha, quando diz, lembro, igreja de Éfeso, eu sei que você tem sofrido, sei que trabalham muito, aguentam o sofrimento com paciência, sei que vocês não podem suportar pessoas más, sei que puseram a prova. Diz, só posso, mas não, vocês aguentar a situação. Aí tem uma aqui, ó, porém tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre do quanto vocês
caíram, arrependam-se dos seus pecados, façam fazer o princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês em seu lugar. Muitos começaram bem na presença de Deus, primeiro amor, mas por causa de muitos pecados que tinham cometido, deixaram perder o primeiro amor, o amor que arde, o amor à obra do Senhor, o amor a Cristo. Tiham, tuvinácia, lamantu e dereninácia. Por isso que Deus falou para o profeta, que ordenou obedecesse. É a mesma coisa que Deus ordenou a Saul. Deus, eu tenho certeza que foi permissão de Deus para saber onde estava o coração de Saul. Deus permitiu aquilo para ver se ia passar na prova. Não passou na prova, foi reprovado. Além de reprovado, rejeitado ainda. Foi tirado o reino de Saul. E além de ser tirado o reino de Saul, ainda um espírito perturbador da parte de Deus ainda perturbou, ainda teve que chamar o menor, aquele que desprezava. Hoje em dia está cheio de altar, que tem muitos que têm sido rejeitados, desprezados, e muitas vezes tem que chamar alguém para orar, para louvar, para talvez o espírito saia. Espírito ruim da parte de Deus, perturbador. Saul sacrificou e não obedeceu. E quantos estão sacrificando que obedecer e Deus está rejeitando? Porque quando Cristo vier arrebatar a igreja, muitos vão ficar. Senhor, porque eu fiquei? Vai ser triste, vai ser muitas lágrimas, muitos choros, muitas decepções. É triste. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você chamará, mas eles não vão responder. É como Deus disse, ó Jeremias, eles não vão te responder, não vão te ouvir. É a mesma coisa Deus falando para mim, Rafael, eles não vão te ouvir, nem te responder. Pode até gravar esse vídeo, mas eles não vão te ouvir, não vão te responder. Porque eles não me ouvem, não vão te ouvir. Pode gravar, mas não vão ouvir. Você lhes dirá a eles que são um povo que não obedece a mim. O Senhor, o Deus deles, são um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade, nem se fala mais nisso. É como Deus falar, Jeremias fala a esse povo que são rebeldes no meu ouvido. É uma coisa Deus falar, Rafael, você vai dizer tudo que eu te mandar, te ordenar. Mas são um povo que não aceita a correção do seu Deus. Não aceita ouvir os servos profetas. Acham que não tem mais profeta e servo. Não vão te ouvir, não vão aceitar a correção minha que eu te uso para falar. E hoje está acontecendo isso. Muitos estão ouvindo. Posso gravar 10, 15, 20 vídeos no meu canal, mas muitos vão ouvir. A minha parte para com Deus estou fazendo. Aquilo que Deus manda, direção do Senhor. Eu glorifico a Deus pela sabedoria, porque eu leio a palavra e o Espírito Santo vai trazendo a sabedoria, vai trazendo entendimento. Porque os dias atuais, naquela época não é diferente dos dias atuais. Aquele povo era do serviço e hoje está cheio, dentro da casa do Senhor. Vai na casa do Senhor de qualquer maneira, adora a Deus de qualquer maneira, busca o Senhor de qualquer maneira. Faz o que quer de maneira. Está com um pé na igreja, um pé no mundo, em cima do muro, Satanás está aplaudindo. Satanás está só esperando cair para poder ceifar. Aleluia. É difícil. É muito triste. É triste. É muito triste. Por isso, ouça a voz do Senhor. Deus está dando oportunidade, está dando chance. Quantas oportunidades Deus tem dado. Quantos avisos, alertas. É a consequência do pecado de idolatria. Consequência drástica. Muito drástica. Imagina Deus virar as costas. Imagina isso. Gente, é uma dor, eu imagino ser uma dor terrível na alma. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, o Senhor abandonar o povo. O Senhor virar as costas. Dói. Dói. É a mesma coisa um pai desprezar o filho.
Mas aqui o contexto é um povo, é Deus virando as costas para um povo, porque o povo estava com idolatria. O povo adorava Deus no templo, mas ao mesmo tempo estava adorando Deus que não são, Deus que nem conhecia no passado estava adorando. Olha a situação daquele povo de Jerusalém. E eu no templo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu, Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali queimaram seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso, nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será chamado Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas de vale da matança. Colocaram ídolos dentro do templo da casa do Senhor. E hoje em dia, o que está acontecendo? Está cheio de ídolos dentro da casa do Senhor. Não estou dizendo de estatueta, não. Que estatueta, né? Não vou mencionar aqui, mas enfim. Estatueta dentro do templo. Aí o que eu quero dizer? Hoje em dia está cheio de falsos profetas sendo adorado. Pregador tal. Isso aí também é uma espécie de idolatria. Deus abomina isso. E a palavra vai dizer em Jeremias 17: maldito o homem que confia no homem. Bendito é o varão que confia no Senhor Deus. Aí vale da matança, porque vão sepultar gente em Tofete por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra vai ficar deserta. Eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade, com o barulho alegre das festas de casamento, tanto na cidade de Judá como de Jerusalém. Olha a consequência da idolatria. A consequência é drástica. Virar as costas para Deus é a pior coisa, virar as costas para o Criador. Não faça isso. Se você que está vendo esse vídeo está com essa intenção, ou fez alguma coisa errada, ou está em pecado, arrepende, volta para o Senhor teu Deus. Não vire as costas para o Criador. É a pior coisa virar as costas para Deus. Deus criou eu e você para louvor dele. Deus deixou sim a escolha. A palavra de Deus vai dizer: eis que põe diante de vós os céus e a terra como testemunha contra vós. Ponho a bênção, a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe a vida e viverás. A vida que é Cristo. Não seja de duro coração e dura serviço. Não faça pouco caso com esse vídeo que está no meu canal, porque a consequência do pecado é drástica. A todo instante nos meus vídeos vocês vão ver direção do Espírito Santo, arrependimento, conserto, porque nós estamos nos últimos dias nessa terra. A terra vai presenciar um fato que já foi profetizado há muitos anos na palavra do Senhor. O rio Eufrates já está secando, lua de sangue está aparecendo, o sol está cada vez mais quente, tremores, terremoto, águas se convertendo em sangue, vulcões que estavam inativos sendo ativos agora, ficando fortes, poderosos agora, tremores, chuvas fortes. Deus está mexendo na nação brasileira, está mexendo na humanidade, no mundo inteiro, para que o povo venha converter, se acordar, despertar. A igreja está dormindo. A igreja está cochilando dois pensamentos. Na época do profeta Elias, quando convocou o povo de Israel para ir para o Monte Carmelo, é o monte da decisão. Qual é a sua decisão hoje? Até quando cochareis em dois pensamentos, diz o Senhor? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E dali convocou o povo de Israel de um lado, e os mais de 400 profetas de Baal do outro lado. Aí fizeram o sacrifício ali primeiro. Foi o povo ali, os profetas de Baal. Ainda Elias caçou, porque Elias confiava no Deus que ele servia, que é o Deus a quem eu sirvo, que é o Todo-Poderoso. Diz: continua clamando, talvez o Deus de vocês saiu para fazer alguma coisa. E ali os profetas de Baal se retalhavam. Aí já não tinha mais o que fazer,
Aí Elias vem, conserta o altar. Primeiro tem que consertar, você tem que se arrepender, consertar o seu altar. Consertando o altar, você vai clamar ao Senhor e Deus vai responder com fogo. E para encerrar, eu quero deixar uma palavra muito forte para você, para meditação, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Que Deus vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Primeiro qualquer ser humano, isso tem que fazer, tem que se humilhar diante de Deus. A santificação é diária, a vigilância é diária, a oração é diária, o conserto, a conversão é diária. É um processo de santificação, é abster-se das coisas erradas, deixar o pecado de lado, a mentira, a fofoca, o engano, a contenda, a cobiça dos olhos, a mentira, os maus pensamentos. A conversão é se converter completamente, ler a palavra de Deus, ela é vivificar, é meditar, é buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocar que está perto. Se humilhe, clame a Deus, se humilhe debaixo da potente mão dele, que ao seu tempo ele vai te exaltar. É tempo de clamar, é tempo de buscar a face do Senhor. Não há mais tempo a perder, essa terra aqui já está findando no fim. Se falar para alguém fim do mundo, misericórdia, é misericórdia mesmo, porque o mundo está acabando. Glória a Deus, é passaporte de livre acesso para o céu. Mal vejo a hora de ver o Senhor Jesus Cristo. Eu anseio, espero, a expectativa é tão grande de ver o Senhor Jesus Cristo, porque as coisas dessa terra não me seduzem mais. Eu não tenho prazer mais nas coisas dessa terra. As coisas que me dão prazer é a presença de Deus, é a palavra de Deus, o Espírito Santo, Jesus, é o próprio Deus, a presença dele e as coisas do céu. Pensar na coisa do céu. Aonde é que estão indo os teus pés? Para onde está indo? Estamos aqui vivos. Amanhã não sabemos, amanhã Deus pertence. Basta cada dia o seu mal. Deus o livre e guarde, você que está vendo essa live. Se não se arrepender, não aceitar Jesus, você morrer sem salvação, para onde que vai para a tua alma? Anjo, demônio existe. Deus criou todos, mas infelizmente por causa de terça parte dos anjos foi arrastado, ainda para condenação eterna, para o lago de fogo e enxofre. E você, que não quer se arrepender? Então é tempo de arrepender. Para nós seres humanos, para eu e você, enquanto estamos vivos, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Não deixe para cair num leito de hospital. Deus ainda tem misericórdia de leito de hospital, porque Deus ainda visita leito de hospital. Eu contemplo pela fé pessoa que está no estágio terminal, como se o Senhor Deus me mostrasse pessoas em estágio terminal, em hospitais sobre essa terra. O Senhor Deus está tendo misericórdia. No último suspiro, fôlego de vida, a pessoa se arrepende, Deus pega e recolhe, para não perder a vida. Porém, há muitos que estão morrendo em assalto, nesse exato momento tem pessoas que estão morrendo lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas favelas, tiroteio, bala perdida. Por quê? Porque ouviu o servo, o profeta de Deus alertar, e a pessoa morre e perde a salvação. Será mesmo que compensa perder a salvação? Tão grande a salvação que em Cristo Jesus. Jesus pagou um alto preço. Eu fico imaginando aquela cena de Cristo, os soldados romanos ali fincando ali, batendo os martelos na mão, e Jesus ali agonizando, levantar ali a cruz. Por isso, decida-se hoje, aceita Jesus, arrepende-te, volta ao Senhor. Deus, ele vai além de uma crença, de uma cultura. Deus, ele ouve o coração quebrantado e contrito. Deus, ele está perto daquele que o chama, que o invoca o seu nome. Por isso eu encerro minha palavra aqui no 2 Crônicas 14. E a palavra diz em Jeremias 29, para encerrar.
Aleluia. O profeta Jeremias, Alemandurianda Labaxeri Vassori Minicanta, Tihaians tu Vinácia, meu Deus, como Deus maravilhoso. A palavra do Senhor vai dizer, o profeta Jeremias, para encerrar, Deus diz lá no capítulo 29, no verso 11, que vai dizer assim: eu é que sei os pensamentos, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congrelamande, camante, labassubinasse, aramande, canta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor Deus, Ele está de braços abertos, meu Deus, é profundo. Isaías 59 vai dizer, eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem separações entre vós e vosso Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é mais cortante. Por isso que Deus, ele fala. Medita de dia e de noite na minha palavra. Leia a minha palavra. Busque a minha face. Ore nas madrugadas. Fala comigo, porque eu estou atento ao teu clamor. Por isso, busca ao Senhor enquanto se pode achar. Eu vou colocar enquanto está perto, porque perto está o Senhor, quem tem o coração quebrantado e contrito. O Senhor Deus, Ele não despreza ninguém. O Senhor, Ele tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus ouvidos ouvem toda a terra, a estrada dos pés dele. Ele está sentado num alto e sublime trono. Os serafins proclamam quem ele é, o Senhor dos exércitos. Os 4 seres viventes proclamam que ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Os 24 anciões se prostram, reconhecendo, dizendo, digno és, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade vier existir. Ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja louvor ou a glória para sempre. Senhor Deus, repreende todo principado, potestade, todo impedimento, todo embaraço, todo comichão no ouvido, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Deus, ele é maior que principados e potestades. Deus, aleluia, glória a Deus. Pela fé eu contemplei a grandeza de Deus. E o Senhor, Ele segura todos os planetas com as mãos dEle. Numa experiência profunda que eu tive de quebrantamento, eu contemplei, eu vi todos os planetas miúdo, que nem bolinha de gude. Já viu quando pega bolinha de gude? Eu vi todos os planetas, eu vi a Rabastimástima, eu vi Deus sustentar a glória de Deus, eu contemplei. Falei, Senhor, eu não sou nada. E eu chorava. E eu chorava e pedia misericórdia de mim, que sou homem. Aleluia, que nem Isaías quando viu a grandeza. Isaías viu a glória do Senhor. Ezequiel viu a glória de Deus junto ao rio Quebar. João viu um trono no céu. João viu, eu imagino como eu anseio ver. Só que Deus fala a sua palavra que nenhum homem pode ver. Deus quis dizer para Moisés, ali nas escrituras, em Êxodo capítulo 33, que homem mortal, estando nesse corpo aqui, se vê a glória do Senhor,
Deus, ele tem o poder de trazer a vida, mas não suporta, porque essa matéria aqui, ela tem que ser transformada, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Para ver Deus, é misericórdia de Deus, porque Deus teve misericórdia e não mostrou a glória dele para os profetas, porque ao buscar a presença, já não suporta ficar em pé, eu caio de joelho. Imagina ver essa totalidade. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Por isso decide hoje buscar o Senhor. Tenha uma intimidade, fale com o Senhor Deus. Ele é o único, Ele é o Criador. Imagina só o privilégio de ouvir a voz do Senhor, dizendo: meu filho, estou atento aos teus, a tua voz, fala comigo e eu te ouvirei. Eu entendo, eu sei as tuas dores, suas preocupações. De longe os seus pensamentos não me são ocultos. Os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que o vosso. Se como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos e os pensamentos mais altos que os vossos. Deus, ele está no trono, no alto sublime trono nos céus, mas os ouvidos dele estão atentos, aguçados. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Ele é o início, o meio e fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, princípio e o fim. Nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, ele mostra o grande poder dele. Nós entramos em Apocalipse, essa é a realidade, estamos partindo para o fim. Não há mais tempo a perder. Não é tempo de ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem corrói. Tudo isso vai ficar e vai ser destruído pelo fogo. Deus, ele diz em sua palavra, amando que na subnácia. Jurei pelo meu braço forte, diz o Senhor, pela minha destra, que todo joelho se dobrará diante de mim. Quando João teve a visão de Apocalipse 20, os céus e a terra desaparecerão, se desfarão num piscar de olhos, vai ser algo estrondo. Aleluia, é como se eu contemplasse a terra explodindo de uma vez, e aí vem o juízo. O grande juiz sentado no trono, e grandes e pequenos de pé diante do trono, e todos os livros de registro de todas as pessoas, de toda a humanidade, de todas as eras, sendo postos para julgamento. Será separado quem vai entrar para o reino e quem não vai entrar para o reino. Entre esse cenário, o negócio é estreito. Será um dia de trevas, a profecia vai dizer nos profetas. Será um dia terrível, o dia do Senhor juízo. Porque Deus, ele deu a oportunidade, muitos estão fazendo pouco caso, aí, aleluia. Por isso, arrependa-se, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Meu Deus. É como se o Senhor, aleluia, é como se, aleluia, em resumo, não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto e a misericórdia, que o Senhor levante o teu rosto e dê a paz, em nome de Jesus, amém.